A paz do Senhor Jesus esteja contigo, meu irmão. Nós estamos aqui mais uma vez. Hoje seria o nosso culto de ceia, mas infelizmente ainda não chegou o momento. Nós vamos esperar a hora certa, irmão. Deus sabe. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos neste dia e dizer aos irmãos que nós estamos já caminhando, para aí, quem sabe, a reta final dessa situação. Nós acreditamos assim. Bom, mas enfim, o que é importante para nós agora e o que é importante para você, como filho de Deus, como servo do Senhor, vai dizer para mim, pastor, nós estamos aí numa situação difícil, a gente não sabe como faz, estamos perdendo parentes, etc, etc. Realmente, irmãos, tá uma situação bem difícil. Mas eu quero passar aqui para os irmãos uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E o tema dela é: comece a construir o que vai te livrar. Olha só. O texto que eu vou ler nesta oportunidade se encontra em Mateus, no capítulo 24, versículo de número 37 ao 39. E ele vai dizer assim, olha: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e então perceberam e não perceberam, olha só, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Há uns tempos atrás eu preguei aqui na igreja, não muito tempo, e eu falei sobre esse acontecimento. Era 15 de abril de 1912, cerca de 1.500 pessoas morreram na tragédia do Titanic, que não tinha barcos salva-vidas suficiente. Todos que estavam dentro do navio morreram, só foi salvo quem estava fora do navio. Era o ano de 2240 a.C., cerca de 8 pessoas foram salvas. E uma geração inteira morreram na tragédia mais conhecida da história. E não porque faltou salva-vidas, mas porque faltou vida salva para entrar no barco. Todos os que estavam dentro do barco sobreviveram, mas todos os que estavam fora do barco morreram afogados. A pergunta que eu faço hoje é: como você está construindo o teu barco? Teu barco hoje, o nosso barco, é a nossa casa. Como é que você está construindo o teu barco? Onde você está agora? O Senhor colocou uma situação diante de nós em que nós temos todos que estarem agora em casa, dentro do nosso barco, dentro da nossa casa. Como a família de Noé. Noé então entrou no barco, começou, aliás, a construir o barco. E eu vou dar aqui 5 ou 6 passos fundamentais para que você construa o barco que vai te salvar. O barco que vai salvar a sua família. De que maneira, pastor? Como foi que ele começou? Olha bem, irmãos. Noé começou a construir aquele barco dando o primeiro passo com amor. O primeiro passo para você construir o que vai te livrar é construir com amor. A tua casa, a tua família. E eu estou falando de agora para frente. O que passou já passou. Não vamos ficar olhando. Ah, pastor, mas eu tive já uma situação lá atrás. Não, vamos olhar para lá. Vamos olhar daqui para frente. Desse momento para frente, quem é que faz parte do teu barco? Quem faz parte? Olha, quem faz parte da sua família? Quem é que pode ser alcançado por esse amor que Deus colocou no teu coração? Não interessa se tem pessoas lá para trás, etc, etc. Não estamos aqui para questionar e nem para olhar a situação de forma assim, a julgar os acontecimentos, as coisas que aconteceram, etc, etc. Nós estamos aqui para dizer que Deus te colocou aqui como colocou Noé, com uma missão. Deus colocou Noé com aquela missão especial de construir um barco. E ele disse assim: Noé, construa esse barco para você e para a tua família, Noé. Você e a tua família entre dentro desse barco, porque eu tenho
eu tenho um propósito. Eu olhei e vi que esse povo que está em volta de você é mau. Essa geração é mau, perversa. Essa geração não me obedece, Noé. Então, Noé, eu quero que você construa um barco. Entra dentro dele, você e a tua família. Deus não tem compromisso com casamento. Deus tem compromisso com família. Família. Deus não chamou o homem para ter mais 1, 2, 10 casamentos. Deus chamou o homem para ter compromisso com a família. Então, aqueles que fazem parte da sua família, não interessa se vem de 1, de 2, de 3 casamentos, não importa. Família. Deus tem compromisso com a família. Noé, comece a construir aquilo que vai salvar você, Noé. E Noé começou a construir. Deus deu as medidas do barco, da arca de Noé, como todo mundo conhece. Deus deu todas as medidas, tudo certinho, como deu para você a sua casa. Essas pessoas que estão aí dentro da sua casa, essas pessoas que estão dentro da sua casa, a sua casa é o barco que amanhã, quando você estiver lá, diante do Pai, Ele vai dizer assim, filho, como é que estava? Como é que foi a tua casa? O que você fez? Você conseguiu construir os recursos? Você levou os recursos? Você se desdobrou para que eles pudessem ser salvos? Noé começa com amor. Em nenhum momento você vê dizer que Noé criou uma confusão, criou uma discórdia. Todos nós temos algumas pequenas discórdias em casa, mas nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Expressar o amor sem ciúme, sem orgulho, sem vaidade, sem grosseria, irmãos. E principalmente sem guardar mágoas. Expresse amor. A segunda coisa que Noé usou foi a compatibilidade. E a compatibilidade ela vem justamente para ajudar você a resolver situações em que nós precisamos harmonizar as coisas. Compatibilidade é ser compatível. Eu separei por incompatibilidade. Não, a gente separou por falta de sermos pessoas resolvidas dentro de nós mesmos para ajudar a resolver. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é se resolver dentro de nós. E Paulo deu uma ajuda muito boa, ele disse assim, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E quando ele disse que Cristo vive em nós, irmãos, ele quer dizer o seguinte, Cristo é a tua referência. Então você quer que a sua casa vai bem, essa questão de compatibilidade. Quando Jesus veio aqui, ele não criou confusão com ninguém, ele procurou harmonizar as coisas que estavam dentro do propósito de Deus, em volta dele. Ele procurou harmonizar. E ele veio justamente para isso. Ele veio justamente para criar um relacionamento. E Deus colocou a gente aqui para criar relacionamento. Ele colocou a gente nesse mundo para que nós pudéssemos trabalhar essa questão do relacionamento. Se fosse poder, ele agiria diferente. Mas não foi isso. Ele nos colocou aqui para a gente aprender a se relacionar. Porque o propósito de Deus lá no céu, lá na eternidade, é com relacionamento. Então ele disse assim, amai-vos uns aos outros. E amar os outros, e amar o próximo, começa dentro da nossa casa. E o segundo passo foi a comunicação. Noé, eu vou comunicar com você o jeito que eu quero a arca. O jeito que eu quero esse barco. E aí você comunique com as pessoas que estão em volta de você para te ajudar. E aí você, com uma boa comunicação, você vai conseguir construir o que eu pedi para você fazer. E o que Deus pede para nós fazermos, irmãos, é o quê? Em primeiro passo, primeira coisa, nós temos que entender que os maus entendidos dentro da nossa casa, com as pessoas dentro da nossa casa, tem que ser resolvido. Tem mal entendido, irmãos, que não se resolve. Tem pessoas que não conseguem resolver os maus entendidos. Falta de comunicação, se comunicar bem. Pastor, mas o fulano... Tem hora que as pessoas não estão para conversa, então nós temos que respeitar. Mas o desafio é justamente ajudar a resolver.
os mal-entendidos. E nós começamos a entender isso, irmãos, quando nós começamos a nos esvaziar de nós mesmos para começar a encher de Jesus Cristo, e Ele é quem tem a razão. É a palavra de Deus que tem a razão. Então eu começo a perceber que quando eu preciso da verdade, eu venho aqui na Bíblia Sagrada. A verdade está aqui. Aqui está a nossa regra de fé e prática. Então, tem muitas pessoas que querem ser o dono da razão. Irmãos, pensa você. Por quê? Por que eu quero tanto resolver do meu jeito? Por que tem que ser do meu jeito? Só porque eu tenho um orgulho que eu rego ele todos os dias, com essa coisa de querer achar que tem que ser do meu jeito. E aí eu não cedo. Eu preciso aprender a ceder. Jesus veio para fazer isso. Pedro só se tornou o grande Pedro que ele foi quando ele aprendeu a ceder. Quando ele começou a entender que com Jesus não era na espada resolvendo, cortando a cabeça, a orelha das pessoas, não. E ele começa então a entender o que Jesus estava falando para ele. Jesus estava dizendo para ele: Pedro, eu vou derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, Pedro. E você não vai ser esse homem temperamental que você é. Você vai ser uma pessoa diferenciada. Talvez você vai dizer para mim assim: pastor, eu estou tentando construir o relacionamento aqui na minha casa, tentando construir meu barco, mas parece que a coisa não vai, parece que as pessoas não me entendem. Comece a tentar entender você primeiro. Comece a entender você primeiro. Se resolva dentro de você. E é importante notarmos que a quarto passo, comece a construir o que vai te livrar com esse passo, promovendo a paz. Nós falamos de comunicação, de compatibilidade, e tudo parece que converge para essa coisa da paz. Jesus disse, a palavra de Deus, ela vem dizendo lá de trás, lá do Velho Testamento, que Jesus é o príncipe da paz. E quando ele fala de paz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele está falando de uma paternidade que Deus dá para você, que Deus dá para mim, uma paternidade que Deus dá para nós. Quando eu me torno um pacificador, essa paternidade que Deus vai dar para mim, está dando para você, essa graça, essa posição de filho, ela só acontece quando eu me torno um pacificador. Deus está te chamando para ser um pacificador dentro da sua família. Seja um pacificador. Então, o pacificador é aquele que aprende algumas verdades. E uma verdade que eu aprendi é o seguinte: você quer ser feliz ou ter razão? Eu disse isso uma vez para uma pessoa e ela disse assim: como é que a gente vai ser feliz se não for através de uma razão? Nós precisamos da razão para ser feliz. Mas razões para ser feliz, irmãos, está aqui. A palavra de Deus é a razão. A palavra de Deus tem as razões que eu preciso. Então eu preciso colocar essas razões em prática para poder me tornar feliz e ajudar a fazer as outras pessoas felizes. Tem muitas pessoas que preferem ser o dono da razão, que quer ser o dono, que a última palavra tem que ser a dele. A última palavra é dele. Briga, bate boca, e a razão quer ter razão. Enquanto um não para, o outro também não para de falar, não para de argumentar, porque se julga o dono da razão. Eu estou com a razão. Não precisamos disso. Nós precisamos ser felizes. E se precisar dar a razão para o outro, dá a razão. Mesmo que ele não esteja com a razão. Isso é coisa que nós vamos resolvendo na caminhada. Porque nós precisamos entender que eu preciso aceitar as pessoas sem aprovar. Tem coisas que eu não aprovo, mas eu aceito. Porque se eu não aceitar, o contrário de aceitar é rejeitar. E rejeitando, nós não vamos conseguir
trazer essa pessoa para Jesus, nós não vamos conseguir ganhar essa pessoa para Jesus, nós não vamos conseguir falar de Jesus para ela, nós não vamos conseguir transmitir o amor de Jesus para essa pessoa se ela se sente rejeitada por nós. O quinto passo, papéis bem resolvidos. Eu tenho que saber a minha posição dentro da minha casa. Eu não posso ocupar a posição que não é minha. Você sabe o que é um demônio? Um demônio é um anjo fora do lugar. Um demônio é um anjo fora do lugar. Isso é um demônio. E quando a gente faz uma coisa que não é relativa, que não está relacionada ao lugar que nós deveríamos ocupar, nós estamos trabalhando no princípio dos demônios. Por isso eu preciso ser uma pessoa bem resolvida, que conheça o meu papel dentro da família, que eu sei o meu lugar. Então, se eu tenho que ficar calado, vou ficar calado. Se eu tenho que esperar, vou esperar. Se eu tenho o que eu tenho que fazer, eu vou exercer aquela função e fazer aquilo de maneira bem feita. Porque eu sei o meu lugar. Eu sou uma pessoa bem resolvida. E o sexto passo, o último passo, priorizar Deus. Noé fez as coisas do jeitinho que Deus pediu. Ele construiu a arca, deixou tudo pronto, tudo certinho, do jeito que Deus pediu. Era como se ele tivesse terminado e olhado para Deus e falado assim: Senhor, está do teu gosto? E Deus tivesse olhado para Moisés, para Noé, e dito para Noé assim: Noé, está do jeitinho que eu pedi. E eu espero que quando você chegar lá diante do Pai, e ele abrir o livro, e for falar da sua família, a hora que ele pegar o livro, abrir, e for falar da sua família, ele possa ver que você fez do jeitinho que ele pediu. Nós estamos com as igrejas fechadas, irmãos. Mais uma coisa eu vou dizer para você. A igreja não é para atender às necessidades da fome das pessoas. A igreja é para ensinar o faminto comer. Porque o pão está aqui. Esse é o pão. Eu preciso aprender a me alimentar desse pão. Comece a construir o que vai te livrar. Com amor, com compatibilidade, com comunicação, com paz, com papéis bem resolvidos, encontre seu lugar, priorizando Deus, que é o principal. Pai querido, nesse momento de oração eu oro e abençoo esta família, Pai. Peço a tua bênção sobre esta casa, Senhor. Peço a tua bênção, meu Deus, sobre este lar, sobre esta vida que faz parte dessa família, sobre a tua filha, que tem que encontrar o seu papel, que tem que ter o seu papel bem definido, teu filho que tem que ter o papel bem definido para ser um bom marido, a esposa para ser uma boa esposa, a mãe para ser uma boa mãe, o pai para ser um bom pai, fazer o papel de pai, fazer o papel de esposa, fazer o papel de mãe, Senhor, e aos filhos que eles possam fazer o papel de filho, desempenhar o papel de filho. Senhor, meu Deus, dê sabedoria, dê graça, dê direção para que cada um possa construir o seu barco. Nesse momento em que todos têm que ficar em casa. É um momento, Pai, em que a salvação depende de como nós estamos agindo dentro da nossa casa, como nós estamos semeando a Tua palavra, o Teu Evangelho. Amanhã nós vamos prestar conta com o Senhor. Amanhã o Senhor vai abrir o grande livro que conta a nossa história. E a nossa história vai estar todos os nossos passos vão estar registrados ali nesse livro. E nós vamos ter que, diante do Senhor, dar conta do relacionamento. Porque o Senhor veio aqui e pediu para nós amarmos uns aos outros. Por isso eu oro, Pai, e abençoo esta vida que está agora me assistindo. Em nome de Jesus Cristo. E peço, Espírito Santo, capacite a tua filha, capacite o teu filho. Em nome de Jesus, que a tua casa seja bênção e que você seja o agente abençoador dessa família que você faz parte, que Jesus Cristo escolheu antes da fundação do mundo. Já tinha tudo planejado, já sabia que você nasceria nessa cidade, já sabia que você iria fazer parte dessa família. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa te ajudar a conduzir este barco,
esta família, para que o dia que você, diante de Deus, tiver que prestar conta, Ele possa olhar para você e dizer: filho, está do jeitinho que eu pedi. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos que a igreja está fechada, mas os teus braços estão estendidos para acolher cada um dos teus filhos. E assim que a igreja estiver aberta, nós estaremos ali cultuando ao Senhor. Porém, o Senhor nos deu recurso para estarmos hoje falando diretamente com as pessoas. Eu te agradeço por este recurso. Eu oro e abençoo esta família em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Fique na paz. Creia que em breve nós vamos estar juntos louvando e adorando ao Senhor. Deus te abençoe.